Ao Meio Dia RN, Stevenson disse que ainda está em dúvida sobre a sua suplência. Ele não sabe se coloca a irmã ou outros 2 empresários de fora como suplentes. A nossa produção separou um trecho da fala do senador Stevenson Valentim. Vamos assisti-lo. Surgiu a notícia semana passada que sua primeira suplente será sua irmã. Isso não é uma contradição, senador? Foi no passado, hoje já não é mais. E eu nem decidi ainda, porque tem 3 nomes. Se eu for pensar pragmaticamente como político na escolha de um suplente, o suplente ele tem que ter voto ou ele tem que ter dinheiro? Dinheiro para irrigar a campanha, tem que ser um empresário muito rico, ou tem que ser alguém que desloque voto para o candidato. Ninguém leva em consideração a confiabilidade de ter uma pessoa na cadeira que dê a tranquilidade de uma ausência de um senador ou de quem ocupe aquela cadeira para que ele possa partir por uma outra demanda, entendeu? Uma vez eu pensei assim, eu criticava mesmo a questão da algo que é nocivo, que hoje eu vejo que não é tanto, que é a questão do nepotismo. O nepotismo. Se você tiver uma pessoa bem na sua família, que trabalhe bem, quer dizer que não possa ser empregado no setor público. Então, se você presta um bom serviço, Bruno Giovanni, você podendo ser meu irmão, o que impede isso? E a gente vê só no primeiro escalão. E a gente vê o nepotismo, sem ser nepotismo, no STF. Essa continuidade seria Stevenson 2030 governador? Pode ser. Pode ser porque em 2022 eu fui impedido, né? De concorrer porque eu não tinha segurança de concorrer com tranquilidade, sabendo que meu suplente não era aquela pessoa que foi escolhida por mim. Olha, a entrevista do senador Steve Valentim ao BG foi simplesmente desastrosa. Eu vivo dizendo aqui que só Stevenson conseguiria e consegue derrotar ele, sabe? Stevenson, ele tem que baixar a bola. Ele é um ótimo senador. Ele teoricamente, ele está reeleito, mas essa entrevista foi muito ruim. Foi muito ruim. Ele falou, eu estou em dúvida entre ser minha irmã, que eu acho normal o nepotismo, ou ser 2 empresários que vão comprar a vaga, porque o ser primeiro suplente não é nem para assumir, é para usar um crachazinho e poder andar lá pelo Senado. Porque o primeiro suplente pode pegar, inclusive, o elevador dos senadores, o segundo não pode. Isso aí é uma informação extra. Mas eu, à medida que a entrevista ia passando, eu ia botando assim a mão no ouvido e dizendo assim: eu não acredito que alguém que ele esteja falando isso. Ele não precisa de adversários. Não precisa de Samanta, de Rafael, de Técio, de Zenaide, o próprio Hélio, que de qualquer forma concorre com ele, se ele tem a si próprio. Aí minha mulher chegou em casa e disse: você escutou? Eu disse: o que? A entrevista? Ela disse: escutei. Ou seja, eu posso ter escutado de uma forma, eu tenho uma formação, tudo, mas minha mulher chegou em casa, depois meu irmão chegou lá em casa, e todos falando a mesma coisa. Então, assim, Stevenson, quando ele for dar entrevista, ele tem que baixar mais assim, a bola, ele tem que deixar empáfia. Ele se lançou pré-candidato em 2030. Stevenson, não existe 2030 sem 2026. Porque se você perder em 2026, você não será nada em 2030. Você pode ter certeza que as pessoas são engolidas. Então, você não pode chegar e dizer assim: sorte, eu vou chutar a minha sorte. Stevenson, se ele tivesse se candidatado, ele não se candidatou, então ele queria ser governador. Ele tinha que levar a sério a campanha dele de 2022. É muito estranho agora ele dizer que não pôde ser candidato. Então, ele foi candidato. E agora ele vem com um discurso troncho. Tudo bem que ele entrou na política. Tudo bem que ele seja amigo do Alcolumbre para liberar verbas para o Rio Grande do Norte. Tudo bem que ele confia na irmã dele. É normal. Eu também confio nos meus irmãos. Mas tem que ter cuidado entre o discurso e o que realmente é. Dinácio Assunção. As declarações do senador, via de regra, são tomadas como algum tipo de verniz de autenticidade pela base dele. A base dele, as pessoas que votam nele costumam celebrar
porque ele fala o que ele pensa, o que vem à mente e tal. Mas a gente fala aqui já alguns programas, especialmente sobre o caso do Banco Master, que as pessoas que vivem em Brasília parece que elas se desconectaram da realidade, né? De modo a passar a defender coisas que o resto do país olha e diz assim, mas isso aqui não está certo, né? A impressão que passa é que ter entrado na política está fazendo com que o senador tenha perdido um pouco do que calibrou ele para chegar onde ele chegou. Porque a defesa que ele fez aqui de coisas que absolutamente ele esteve contrário a isso, foi o que fez a imagem dele, ele mesmo acaba colaborando para desgastar um pouco esse ativo político dele. E aí a gente começa a perceber que há uma virada na hora em que a gente percebe, aqui mesmo, no nosso chat, que comentários como esses que antes eram tomados por apoio, apenas apoio, agora são tomados por divisão de apoio e de crítica. Então, sim, ninguém quer tolher ativos de políticos e a autenticidade se tornou uma marca dele, mas eu acho que é bom ele combinar um pouco de autenticidade com prejuízo político.